Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Ademir Alencar, que estou aqui com a responsabilidade de ministrar conteúdo sobre a disciplina Economia e Mercado, mais uma disciplina do curso de Técnica em Transações Imobiliárias. E neste momento, nesta videoaula, nós vamos tratar aqui de uma das disciplinas cujo conteúdo é um dos mais longos do curso. Para que vocês tenham ideia, nós temos 15 temas para serem abordados em 8 encontros que nós vamos ter de 30 minutos, em 8 módulos. Este é o primeiro módulo e eu inicio também fazendo uma ressalva aos senhores que todo o conteúdo destas videoaulas que serão ministradas, elas são reservadas, o seu direito autoral serão reservados todos ao curso do ITED. Tudo bem? Portanto, vamos dar início ao nosso conteúdo e neste momento eu trago como metodologia não só a minha fala no conteúdo, na explicação do conteúdo, mas também preparei alguns slides que vai demonstrar para vocês o passo a passo do nosso conteúdo, do que está sendo ministrado. Vocês têm aí na tela de vocês, eu posso verificar aqui, dos 15 temas, nós temos aí nesta tela Introdução à Economia, Teoria Elementar da Demanda e Oferta, Teoria Elementar do Mercado, o Mercado, Contabilidade Social, Consumo e Poupança e o Emprego, que vamos tratar de nível de emprego. Continuando, nós temos Economia Monetária, um outro tema, Sistema Financeiro, Inflação, Setor Externo e Setor Público, Crescimento e Desenvolvimento Econômico, nós também iremos abordar, fazendo uma demonstração da diferença existente entre o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico. Vamos falar um pouco de políticas macroeconômicas do país, porque é importante para que todos nós possamos compreender a economia e o mercado, a oscilação dele. E fecharemos o nosso módulo de economia de mercado com o tema globalização econômica. Tudo bem? Então, para dar início, eu vejo aqui, coloco aqui, vocês têm na tela, que o objetivo deste primeiro tema que nós vamos abordar, que é a Introdução à Economia, é conhecer a origem da economia e seus conceitos básicos. Eu visualizo aqui do lado o que vocês estão vendo na tela, para que eu possa exatamente transmitir para os senhores aquilo que vocês estão visualizando na tela de vocês aí. Então nós temos aqui como conceitos de economia, nós vamos trabalhar o problema fundamental da economia, a curva da possibilidade de produção e o sistema econômico. Bom, desses 4 tópicos, eu vou falar do primeiro, vou explicar algumas coisas, para que vocês possam compreender e depois eu vou passando para cada um dos outros tópicos. Neste tema nós temos 4 tópicos. Vejam bem, nós temos aqui inicialmente os conceitos básicos de economia. Quando nós falamos de conceito básico de economia, nós precisamos entender primeiro, antes do conceito, a origem da economia. Ora, perceba o seguinte, economia no século XVI, por exemplo, até o século XVI, a economia, todos nós sabemos que a economia ela sempre existiu, porque as questões de produção, distribuição, consumo, eles sempre existiram. E quem cuida da produção, da distribuição e do consumo é as ciências econômicas. Só que até o século XVI, a economia não existia enquanto ciência. Portanto, essas questões da economia, nessa época, até o século XVI, como eu venho dizendo, eles eram tratados pelos matemáticos, pelos médicos, pelos geógrafos, pelos filósofos e etc. Todos esses outros profissionais, essas outras ciências, elas se preocupavam com a questão econômica, dado a sua importância para a sobrevivência dos povos, das nações. Uma nação que não tem a sua economia equilibrada, a sua economia planejada, ela está fadada ao insucesso. Então, o nome economia, como surgiu este nome? Economia, ela vem do grego, aonde oiko quer dizer casa, e nomos quer dizer norma.
Então, se você juntar, você vai ter oikonomos. Oikonomos, hoje, na mudança dos tempos da pronúncia, ficou oikonomos, oikonomia, e hoje economia. Então, daí a palavra economia veio de normas da casa, porque oiko quer dizer casa e nomos quer dizer normas. Por que normas da casa? Porque nós vamos ver lá na frente, quando estivermos estudando um pouco mais aprofundados os assuntos, vamos ver que nós tratamos a economia doméstica, quer dizer, a economia de casa, como sendo o país, o Brasil, a nossa grande casa. Portanto, quando nós estamos tratando da economia brasileira, nós estamos falando de economia doméstica. Por que doméstica? Porque economia da nossa grande casa, que é o Brasil, né? Então, a casa aqui, neste caso, é o Brasil. E as normas são as leis. São as leis que determinam o que pode ou não ser feito na economia. Já visto que estamos vivendo hoje, com esta pandemia, né, do coronavírus, que se está vivendo aí, né, com essa incidência do Covid-19, e a economia trabalhando fortemente para controlar, né, as questões da sobrevivência da população. Porque a sobrevivência da população, ela não está ligada ou dependente unicamente da questão da saúde. Claro, a saúde é vital, é importante, mas as questões econômicas são muito importantes. Já visto que o nosso governo, que o governo brasileiro, ele criou aquela verba, aquele auxílio de R$600. Por que foi criado isso? Porque economicamente, as pessoas sem trabalhar, porque muitas dessas pessoas perderam seus empregos, porque os empresários pararam as suas atividades por 2, 3, 4 meses, como já estamos passando em 4 meses, não é possível manter pagando salários, essas empresas se manterem pagando salário de funcionários sem trabalhar, sem produzir, sem receber, sem faturar. Então, o desemprego, naturalmente, que cresceu assustadoramente. E essas pessoas que foram desempregadas, que dependiam desse salário, como viveriam? Como passam a viver? Daí a economia agindo, criando essa verba, esse auxílio, né, de R$600. E muitas outras decisões foram tomadas pela economia para ajudar a sociedade a conviver com essa pandemia, né, com esse vírus que veio aí dessa forma, né, contaminando as pessoas e trazendo óbitos para muitas pessoas, né? Nós perdemos vários amigos, alguns familiares, etc. E se esta pandemia ela não tivesse o controle econômico para ajudar as pessoas, muito mais pessoas com certeza perderiam suas vidas, ou perderiam apenas então somente a saúde por ficarem dependentes, neuróticos, sei lá, né, com alguma síndrome de pânico, etc., por ver a família necessitando e ele sem poder prover a necessidade da família. Então, aí a necessidade da economia participar ativamente. Então, como eu ia dizendo, voltando aqui ao tema, normas da casa são as leis da casa. Então, por isso a origem do nome economia. Economia quer dizer normas da casa, leis da nação, leis da casa, que no grego é oiko, casa, e nomos, normas, oikonomos, e hoje economia. Então está aí claramente para os senhores explicado qual é a origem da economia enquanto palavra, etimologicamente falando. Agora nós temos também os conceitos, né? Antes ainda de proferir, de falar sobre os conceitos, é importante também ressaltar que quando a economia não era ciência, até aí os meados da primeira metade do século XVI, aí por volta de 1776, um estudioso chamado Adam Smith, ele fez um livro, ele editou um livro, ele publicou um livro, cujo título era A Riqueza das Nações. Este livro, ele trata exclusivamente das questões econômicas. Porque antes dele, os livros tratavam de outros assuntos e também de economia. Então, a partir deste livro, que tratou de economia,
este assunto, a economia, passou a ser considerado como uma ciência, ou seja, a ciência econômica surgiu através deste livro no século XVI, em 1776, tá certo? Através de Adam Smith. Então, Adam Smith é conhecido como o pai da economia, porque foi ele que compilou ou que editou um livro cujo conteúdo falava só de economia. Então, aí falando dos conceitos de economia, nós temos aí, se você for ler os livros de economia, que nós temos vários, diversos livros de economia, você vai ver que o autor faz aí um conceito, segundo o seu entendimento, um conceito de economia. Eu vou ler aqui um ou dois, mas vocês percebam o seguinte: independente do autor que vocês forem ler, ou que qualquer um de nós pudéssemos ler, eles vão dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Exemplo: economia é a ciência que estuda a distribuição, a produção e o consumo. Vejam que ele vai se preocupar, a economia vai se preocupar com a produção, com a distribuição e com o consumo. Se você pegar um outro autor, ele vai dizer que a economia é a ciência social que estuda a maneira como os recursos escassos são empregados para produzir bens e serviços ao longo do tempo, com a finalidade de atender às necessidades ou às demandas de consumo da sociedade. Se nós formos analisar os dois conceitos lidos por mim agora, de alguns autores, vocês percebem que eles dizem a mesma coisa. Ou seja, a economia está preocupada com o quê? Com a produção, com a distribuição e o consumo. Ou seja, nós precisamos produzir, mas precisamos também distribuir essa produção para que atinja toda a população, para que alcance toda a população. Para o quê? Para atender às necessidades dessa população. Porque não é importante produzir numa quantidade que até atenderia a população, mas se ela não for distribuída. Ela não vai chegar em algumas famílias e essas famílias vão ficar carentes e necessitadas desses bens ou desses produtos produzidos pela economia. Então, basicamente, a economia se preocupa com a produção, com a distribuição e o consumo. Então, aí tem alguns conceitos. No material, vocês vão ter outros conceitos. Tem aí, eu acho que no material deve ter 6 ou 8 conceitos para vocês compreenderem, fazer uma leitura e compreender mais, de uma forma mais sólida, o que quer dizer o conceito de economia. Mas percebam, basicamente, que em qualquer conceito que os senhores possam ler, eles vão tratar de produção, distribuição e de consumo de bens e serviços que irão satisfazer a necessidade da sociedade. E com a economia, o autor Adam Smith, ele percebeu que ele deveria estudar economia em razão da escassez. Por quê? Ele percebeu que se não houvesse escassez, não existiria economia. Não. A economia não existiria enquanto ciências. Por que assim? Porque, se tudo fosse muito abundante, ou seja, ausência de escassez, não precisava planejar distribuição, produção e consumo. Porque tudo tinha tempo e a hora para satisfazer a necessidade. Mas isso não é verdade. A verdade é que a produção, ela é escassa. Até porque a natureza, por si só, já nos prega os limites, né, do que nós podemos usar dela. A natureza, ela não nos dá as coisas com abundância eterna. Você tem aí produtos aí da natureza ad eterno, para que você consuma por todo o tempo. Não, a natureza tem limite, né? Os recursos naturais são limitados. Eles não são, né, eternos. Então aí surgiu o que nós temos aqui no nosso segundo tópico, o problema fundamental da economia. E aí vocês pasmem. Qual é o problema fundamental da economia? O problema fundamental da economia é a escassez. Né? Se não houvesse escassez, não haveria problema. Não é verdade?
Então, qual é o problema fundamental da economia? Isso pode ser objeto de pergunta, eu já vi esta pergunta, inclusive, em concurso público. Né? Qual é o problema fundamental da economia? Escassez. E por que escassez? Como você conceitua a escassez? A escassez é o seguinte, as necessidades humanas são limitadas, são ilimitadas, perdão. E os fatores disponíveis na natureza para que nós possamos produzir os bens e serviços que irão satisfazer a necessidade humana, a necessidade da sociedade, esses bens são limitados. Então perceba a contradição. As necessidades humanas são ilimitadas, enquanto que as necessidades humanas, enquanto que os recursos naturais para produzir os nossos bens, os bens que nós precisamos para satisfazer a nossa necessidade, eles são limitados. Então, enquanto nós temos aqui, por exemplo, nós tínhamos um telégrafo, nós não tínhamos telefone em algumas épocas, em alguns lugares. Então havia uma necessidade, uma demanda reprimida. Nós precisávamos de um telefone para se comunicar mais facilmente, mas não havia. Evoluiu os tempos e aí ligaram o telefone nas cidades. Eu mesmo sou de uma cidade que no bairro que eu morava não tinha linha telefônica, porque não tinha linha. E um certo dia passou a linha telefônica e nós compramos um telefone. Meu pai comprou um telefone, instalou na sala da casa. Esse telefone servia a todos lá na sala. Quando alguém era chamado por telefone, você chamava a pessoa e ia até a sala para fazer o atendimento. Muitas vezes a pessoa estava deitada num cômodo lá interno da casa, mas tinha que vir até a sala. Então veja a necessidade reprimida. Ele poderia atender lá onde ele estava, mas naquele tempo não tinha. Não existia nem telefone sem fio. Depois surgiu o telefone sem fio, e aí a pessoa, quando era chamada e não estava na sala, você poderia levar o telefone até ele e ele atendia lá onde ele estava. Ou seja, a necessidade que ele tinha foi suprida, né, pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia. Mas ela foi suprida totalmente? Não. Sabe por quê? Porque o telefone sem fio, vocês podem lembrar que ele tem um limite de distância para atuar. Ele não vai funcionar a 100, 150, 200 metros da base. Ele a 30 metros ele já corta. E aí a sua necessidade novamente fica escassa, fica não atendida. Até que com o passar dos tempos, tivemos aí então o telefone celular. E agora está tudo resolvido, né? Porque o telefone celular, onde quer que você esteja, entre aspas, porque se tiver sinal, você vai falar de dentro do carro, lá da beira da piscina, seja lá onde você estiver, você vai falar, basta que o local seja coberto, que tenha sinal pela operadora que você usa. Está resolvido? Não. Sabe por quê? Porque tem pessoas que usam o telefone com 2, 3, até 4 chips. Então veja, um telefone só, uma linha, já não o satisfaz. Já tem que usar 4 chips para que ele possa ter as diversas operadoras que disponibilizam esse serviço, para que ele possa dizer que a necessidade dele está satisfeita. Ou seja, com isso eu quero dizer que as necessidades humanas elas são ilimitadas. No entanto, os recursos naturais que nos permitem a produzir os bens e serviços que vão satisfazer a nossa necessidade, eles são limitados. E aí você enxerga claramente a escassez. Quando nossas demandas são ilimitadas e os recursos naturais para produzir são limitados. E o resultado disso é a escassez, que nós chamamos de problema fundamental da economia. Ok? Então aí depois a gente vamos passar para um outro assunto, que é a curva de possibilidade de produção. Mas a curva de possibilidade de produção, antes que nós possamos falar nessa curva, nós precisamos falar de 4 perguntas fundamentais que a economia nos faz. O que produzir, quanto produzir, para quem produzir e como produzir. E aí nós podemos dizer que isso aí é planejamento. Isto aí é planejamento econômico. Porque nós não vamos produzir porque temos lá uma determinada quantidade de matéria-prima e vamos consumir essa matéria-prima de forma aleatória, sem fazer esse planejamento, sem fazer essas 4 perguntas. O que produzir, quanto produzir, para quem produzir, como produzir. Não vamos usar deste artifício, porque nós podemos produzir uma quantidade muito acima daquilo que nós vamos precisar para demandar. E aí nós vamos gastar matéria-prima
que são bens limitados da natureza que poderiam nos permitir produzir outros itens necessários. Portanto, é preciso, é necessário. Pergunta, o que nós vamos produzir? Qual bem? Tem necessidade? Quem está precisando? Ah, já identificamos. Então vamos produzir, já sabemos o que vamos produzir. E agora o quanto vamos produzir? Qual a quantidade de pessoas? Qual é o nosso universo de demandantes que dependem deste produto que nós vamos produzir? Vou trazer um exemplo prático aqui para a nossa atividade de transação imobiliária. Veja, se a demanda for casa, o que é que os empresários da construção civil vão produzir? O que é que eles vão construir? Eles vão construir casas, vão construir kitnets ou vão construir apartamentos na sua maior quantidade? Se a demanda é por casa, eles vão produzir casas. Correto? Se a demanda for por apartamento, então eles vão reduzir a quantidade de casas que eles iriam produzir e vão produzir apartamentos. Por quê? Porque o mercado quer demandar apartamentos. Então, para quem eu vou produzir? Para a sociedade. O que é que eles querem? Eles querem apartamento. Eu vou produzir casa? Não, vou produzir mais apartamento. Ok? E como produzir? Como produzir é a técnica utilizada para produzir. Qual o método, a metodologia utilizada para produzir? Para que ela seja mais eficiente e eficaz. Não é verdade? Porque pode-se produzir de forma aleatória. E aí pode haver desperdício de matéria-prima. Matéria-prima, sinônimo de recursos naturais. Porque tudo aquilo que nós utilizamos como matéria-prima para produzir qualquer que seja o bem, este recurso, esta matéria-prima, nós vamos buscar na natureza. É a natureza quem nos fornece. Se você pegar na parede que estiver próximo de você, ali tem tinta, areia, cimento, tijolo, cal, não é isso? Todos essas matérias-primas para produzir esses bens que eu acabei de falar, tinta, areia, tijolo, cimento, a matéria-prima veio da natureza. O calcário, a areia, a pedra, a argila, o barro, tudo foi da natureza. E esses itens, esses recursos naturais, eles são finitos, eles são limitados. Portanto, tem que saber como vai usar, tem que planejar para utilizar a quantidade certa, a aplicação correta, para atender uma necessidade determinada. Tá certo? Então aí nós vamos agora para o sistema econômico. Eu não falei para vocês da curva de possibilidade de produção, né? Então nós vamos falar aqui da curva de possibilidade de produção. Deixa eu pegar aqui um item aqui bem interessante, um exemplo para que eu possa tratar com vocês da curva de possibilidade de produção. Bom, primeiro, conceitualmente, vamos entender o que é curva de possibilidade de produção. A curva de possibilidade de produção nada mais é que num gráfico você possa fazer a demonstração gráfica aonde que passa o limite, aonde deve passar o limite do que se pode produzir. É a curva de possibilidade de produção. Se você tem uma determinada quantidade de recursos naturais e uma determinada quantidade de mão de obra, máquinas e equipamento, você consegue atingir uma determinada produção. Um exemplo, se um homem consegue produzir 1 metro cúbico de concreto por hora, 2 homens vão produzir 2 metros, 3 homens, 3 metros, assim sucessivamente. Então, se você tem 3 homens numa determinada produção de concreto, se você for fazer uma demonstração gráfica, a curva vai passar lá no 3, porque vai dizer o seguinte, o teu limite de produção é 3. Você não consegue produzir mais do que 3, a não ser que você vá para um momento que é chamado de longo prazo, onde você vai aumentar o fator de produção, que nós chamamos de fator de produção mão de obra, porque nós vamos estudar mais na frente o que são fatores de produção, e nós vamos ver que mão de obra é um fator de produção. Mas eu posso aqui, vou reprisar daqui a pouco, mas eu posso dizer para os senhores o que é fator de produção. Fator de produção é tudo aquilo que contribui ou é utilizado para se produzir um determinado bem ou serviço. Então, tudo que você utilizar
para determinar para determinar a produção de um bem ou de serviço, isto será um fator de produção. Vou dar um exemplo. Eu, neste momento, com o meu serviço aqui, que é ministrar essa aula, que é um serviço, eu sou um fator de produção desta aula, porque eu estou contribuindo para que a aula aconteça. No entanto, eu também posso dizer que o meu celular também é um fator de produção desta aula, porque é através dele é que eu estou fazendo este vídeo. Mas eu tenho um computador aqui ao lado que está me auxiliando em alguns exemplos que eu preparei para vocês e que de vez em quando me valho dele para verificar um exemplo e poder passar para vocês, para que fique mais claro o conteúdo que eu estou ministrando, o entendimento de vocês, que facilita o entendimento de vocês. Portanto, nós temos aqui, não sei se eu vou ter aqui na frente, não vou ter, mas eu vou preparar para mostrar um gráfico para vocês, aí na tela, que vai mostrar o que é uma curva de possibilidade de produção no gráfico, porque conceitualmente vocês já estão sabendo, e eu vou fazer aqui uma reprise, para que vocês possam compreender, que é a quantidade máxima que se pode produzir quando já está dado a quantidade de fatores de produção que se tem disponível nesta indústria, neste local de produção, nesta base de produção. Se você tem um ambiente preparado para produzir um bem ou um serviço, então aonde é que vai estar a sua curva de possibilidade de produção? Quando tiver dada a quantidade. Eu tenho 3 homens trabalhando, eu tenho 5 homens trabalhando, eu tenho 5 sacos de cimento, eu tenho 10 metros de cesto. Então eu vou pegar os fatores de produção que eu tenho disponível. Quando eu determinar esse fator de produção que eu tenho disponível para aquela produção, seja ela mão de obra ou, no caso do concreto que eu dei, seixo, areia, cimento, cal, água, etc. Quando eu tiver dada esta condição, eu vou ter o meu limite, o quanto eu vou produzir. Se eu vou produzir 2 metros cúbicos, se eu vou produzir 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos. Quem é que vai determinar esta minha curva? É a quantidade de bens e de serviços e de fatores disponíveis para eu produzir. Se eu tiver menos fatores disponíveis, eu vou produzir menos. Se eu tiver mais, eu vou produzir mais. Eu prometo para vocês que num outro momento vou passar um gráfico apenas para ilustrar para vocês, porque eu percebo que a nossa disciplina, ela carece de alguns exemplos práticos e eu vou trazer para vocês. Mas eu espero que teoricamente já esteja bem claro para os senhores. E aí nós vamos passar para o sistema econômico. Eu vou aqui buscar aqui o sistema econômico para mostrar para vocês. Uma pena, eu estou aqui com um slide aqui que mostra, já que eu tenho um exemplo, mas não é possível mostrar para os senhores agora, mas esse slide eu vou mostrar no momento adequado. Fiquem tranquilos que vocês terão este slide que eu vou apresentar. O sistema econômico, ele vai falar da forma a forma de gestão da economia. Por exemplo, no Brasil, nós todos sabemos que o Brasil é um país cujo sistema econômico é capitalista. Mas nós sabemos que existe o sistema econômico socialista, o sistema econômico comunista e outros sistemas econômicos que já se exauriram com o tempo e que não convém aqui a gente falar sobre eles, né? Porque já não existem mais, não existe nenhum país que esteja utilizando esses outros sistemas que existiram no passado. Hoje nós temos conhecimento que nós temos o sistema socialista e o sistema capitalista. Esse sistema socialista, ele em certo momento se confunde com o comunista. Por quê? Porque eles têm a mesma base, o mesmo princípio, né? Onde existe um birô central, onde todos os bens, fatores de produção pertencem a este birô central. Quando eu digo birô central, eu estou falando do governo central. Então, todos os fatores de produção pertencem ao governo central, né? E neste país que adota o socialismo ou o comunismo, não existe propriedade privada dos meios de produção, porque tudo pertence ao governo. Ao contrário do capitalismo como existe no Brasil, aqui existe propriedade privada dos meios de produção, porque aqui, por exemplo, eu sou dono da minha casa, eu sou dono do meu carro, vocês certamente são dono da casa de vocês,
dos bens que vocês têm, é propriedade privada de cada um de vocês. No comunismo não tem isso, né? Você utiliza um bem, mas ele pertence ao governo central. Então é desse sistema que nós vamos falar, vamos concluir a nossa próxima aula falando de sistema econômico, quando eu irei abordar em caráter definitivo para concluir o sistema econômico, dado adiantado da hora, adiantado não, ao nosso tempo, né, que na verdade nós não estamos adiantados, nós estamos aí com 30 minutos e meio de aula e nós fizemos uma divisão para fazer em 30 minutos cada tema. Então esse tema encerra com sistema econômico e eu ainda volto a fazer uma pequena abordagem para concluir esse tema, quando eu vou trazer aquele gráfico que eu prometi para vocês, tá certo? Eu desejo para vocês todos aí sucesso, que vocês possam ter compreendido o conteúdo ministrado. Vocês têm uma apostila que é a base, que vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês a partir do que nós falamos aqui nesses 30 minutos, mas eu posso dizer para os senhores que eu ainda estou à disposição, ficarei à disposição do curso para eventuais dúvidas que a turma tiver com relação ao conteúdo aqui ministrado. Então fique com Deus e nós vamos nos encontrar no próximo módulo, que é o módulo 2, okay? Cujo início será a continuidade do sistema econômico.